Olá, amigos do canal Em Espiritualidade. Nunca podemos avaliar os atos das pessoas de uma época pelos padrões, pelo momento que nós estamos vivendo. É muito comum em nossos dias as pessoas, quando vão avaliar as atitudes, os comportamentos de pessoas que viveram há muito tempo atrás, partirem das referências daquelas situações que nós vivemos hoje. Parte-se do que aquilo que é considerado certo nos dias de hoje, esquecendo que as pessoas de outros tempos tinham outras referências, outra moral. E o que nós vamos tratar hoje no nosso programa tem uma relação com essa situação. Eu quero trazer para vocês aqui no nosso programa Ponto de Vista uma reflexão sobre uma das comunicações que está contida aqui nesse primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente a comunicação de um espírito israelita. Aqui, resumidamente, israelita tem o mesmo significado de judeu. Portanto, o espírito que escreveu essa mensagem era um judeu, viveu aqui na sua última encarnação, seguindo os princípios do judaísmo, e ao desencarnar ele trouxe a sua contribuição, a sua ideia. Mas antes de a gente analisar as ideias importantes que esse espírito traz nessa comunicação, eu quero falar um pouco sobre a origem dela, como ela foi estabelecida. Essa comunicação que aparece aqui sob o título A Nova Era, aliás, tem outras comunicações que encerram esse capítulo, e essas comunicações dos espíritos, Kardec colocava justamente para mostrar o pensamento deles, como era sobre aquele assunto que ele desenvolveu no capítulo. Essa comunicação, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, ela não é exatamente da forma como o Espírito escreveu. E é bem interessante, é bem curiosa essa forma como essa psicografia foi obtida. Aqui nós temos alguns dados que nós vamos encontrar lá na Revista Espírita no mês de março de 1861. Aliás, quem quiser acompanhar esses estudos, sempre que eu cito alguma obra de Kardec, nós temos um site chamado Kardecpedia, que tem todas as obras dele e é muito fácil localizar essas informações quando eu faço alguma referência a essas obras de Kardec. Pois bem, lá na Revista Espírita, no ano de 1861, no mês de março, Kardec publicou uma carta que ele recebeu de um médium que morava numa cidade distante ali de Paris ou distante de Lyon e que tinha ali já exercitado, já tinha posto em prática a sua mediunidade. Esse médium, inclusive, ele, ao encaminhar para Kardec as comunicações que ele recebeu, ele disse a Kardec que ele poderia fazer da forma que ele quisesse o uso daquelas instruções que ele tinha recebido. A história é bem interessante, eu vou resumi-la. O médium em questão, ele não é identificado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mas pela publicação lá na Revista Espírita nós conseguimos saber o nome dele. O nome dele era Rodolfo. Aliás, o nome do meu pai, do meu irmão e de um sobrinho também. Mas isso não importa aqui nesse momento, né? Mas esse médium, ele então trouxe para aqui, ele encaminhou para Kardec a sua carta e explicando por que ele tinha obtido essa comunicação. Ele, como médium, já vinha observando as comunicações que eram obtidas lá pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele tinha percebido também que muito do que os espíritos traziam nas suas comunicações tinham muita relação com os ensinamentos dos 10 mandamentos, que é considerada parte ali divina da lei de Moisés. E ele então começa a se questionar, a perguntar por que os espíritos escrevem tanto falando só sobre Jesus e fazem pouca referência a Moisés, já que muitos desses princípios que são cristãos, na verdade já estavam contidos na lei de Moisés. E ele então evoca o seu espírito protetor, que também tinha sido seu familiar, e que pergunta para ele por que Jesus era tão considerado nas comunicações dos espíritos. E aí esse espírito protetor, que também lá pela Revista Espírita a gente pode saber que o nome dele era Mordoqueu, ele responde a ele dizendo, em termos muito parecidos com esse que consta aqui dessa comunicação que está aqui na parte final do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo.
Lá ele aborda outros temas, mas então Kardec fez o quê? Ele selecionou algumas dessas colocações que esse espírito fez para compor. Então essa comunicação da forma como nós temos aqui não foi exatamente aquela que o médium psicografou. Tem algumas adaptações que Kardec fez, não mexendo nas ideias, mas colocando em ordem o pensamento que o espírito teve ao desenvolver as explicações, que as ideias são as mesmas da comunicação original. É como se Kardec tivesse feito um resumo. Por exemplo, ele suprimiu as perguntas que o médium Rodolfo fez ao seu espírito protetor, o Mordoqueu. E tem coisas muito interessantes, muito úteis, embora elas retomem um pouco das coisas que nós já falamos nos programas anteriores, quando abordamos a Moisés como um revelador da lei divina. Mas uma coisa que sempre me chamou muito a atenção nessa comunicação desse espírito israelita é sobre o que o espírito protetor dele aqui, né, do médium, escreveu. Ele, na comunicação, ele se intitula como espírito israelita, mas já sabemos o nome dele aqui, o Mordoqueu, né? Ele faz a seguinte colocação, olha: as vicissitudes da vida desse povo, se referindo então ao povo israelita ou ao povo judeu, foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Por que me chama a atenção, ou sempre me chamou a atenção essa colocação? É quando diz que elas foram feitas. E todos nós sabemos o quanto a trajetória desse povo foi sofrida, desde a época lá antiga dos egípcios, de todos os embates que eles tiveram sob o domínio romano também, e infelizmente o que se passou no século XX com o Holocausto sob a ação dos nazistas. Mas então ele coloca dessa forma, ele, um espírito israelita, psicografando por um médium que também era israelita, que também seguia os preceitos do judaísmo, ele se posiciona dessa forma. Ele diz que então as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens. Em que sentido serviria a Deus fazer com que um grupo de pessoas passassem por tantos problemas para que outras fossem chocadas, né? E por que Deus usaria desse esquema, dessa forma de fazer despertar as pessoas para se revelar? Uma interpretação que nós podemos fazer nesse momento aqui para essa situação é pensarmos que as provas pelas quais essas pessoas que compuseram esse povo, e muitos de nós podemos ter sido sim em outras vidas judeus, eu mesmo em muitos momentos me identifiquei muito com a cultura judaica, acho que tenho assim talvez e muito provavelmente uma ligação forte com esse povo, mas então muitos de nós vivemos sob esses princípios, sobre essas regras, mas aqueles que estiveram mais diretamente ligados e que passaram muitas vezes por essas grandes dificuldades, eram espíritos que estavam, na verdade, passando por grandes provas relacionadas às suas próprias ações. E o que acaba servindo para abrir os olhos das outras pessoas ou chocar as outras pessoas é mostrar o quanto a fé dessas pessoas foi fundamental para que elas superassem os momentos difíceis. A causa primeira dos sofrimentos e das lutas deles eram as provas e expiações necessárias que esses seres criaram eles mesmos e atraíram para si. Mas o que resultou delas foram grandes exemplos de pessoas com grande capacidade de resistência, de vencer obstáculos, de manter a sua cultura, de manter as suas tradições, de tentar manter unidos os seus princípios. Há histórias admiráveis de pessoas que venceram grandes obstáculos sem se corromperem. Pessoas que passaram por grandes provações no período da perseguição dos nazistas, e eles não desenvolveram, por exemplo, ódio contra os nazistas, não desenvolveram um sentimento de vingança, de revanchismo. Isso mostra que são espíritos que aprenderam a essência dos ensinamentos que eles receberam. Eles foram capazes de transcender essa reação tão primitiva que nós temos de odiar os nossos agressores. Então, nesse sentido, a fé que eles desenvolveram, a resistência, a capacidade de lutar pela sua sobrevivência em tantos séculos, diante de tantas perseguições, lembrando que foram perseguidos também pela Inquisição da Igreja Romana,
o tanto que eles sofreram e ainda assim resistiram. Então, é um povo que tem um grande exemplo do quanto eles têm de valor pela sua fé, pela sua resistência, pela sua fidelidade às suas tradições. São valores muitas vezes difíceis de encontrar nas pessoas, fidelidade aos princípios que elas abraçam. E os exemplos deles, então, serviram para que outras pessoas pudessem se espelhar e observarem o quanto a união das pessoas em torno dos seus princípios se torna importante, o quanto ela é fundamental para que o espírito vença as suas dificuldades. Mas obviamente que eles também têm as suas imperfeições, têm as suas dificuldades, como todos os seres humanos têm, como todas as pessoas apresentam. E em épocas mais remotas, quando a sua religião está sendo instituída, os princípios estão sendo passados, mais ainda eles vão sendo ali reveladores das suas imperfeições. E aí nós podemos passar para as colocações que o Espírito fez na sua comunicação e que Kardec fez a síntese que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira coisa que a gente pode lembrar, e retomando algo que nós já falamos em algum programa anterior, é que a moral ensinada por Moisés era apropriada àquela época em que eles viveram, em que as pessoas estavam diretamente ligadas ali àquela liderança de Moisés e os demais que seguiram aqueles princípios que eles propuseram. Isso a gente pode colocar e nós podemos buscar no próprio livro do Êxodo, que é um livro atribuído a Moisés, que tem mostrando o quanto aqueles princípios de moral, de regras de Moisés, muitas vezes se misturavam às revelações da lei divina que ele apresentou, que é o que nós conhecemos como os 10 mandamentos, o Decálogo. Como exemplo, nós podemos trazer então para vocês, no capítulo 21 do livro do Êxodo, é um livro que aparece no Antigo Testamento, em que depois que Moisés traz toda ali uma consideração sobre as leis divinas, né, os 10 mandamentos, e mais importante ainda, quando ele destaca, né, a natureza da divindade, de Deus ser algo imaterial e que não poderia nem mesmo ser representado materialmente, ele passa a descrever as leis sobre os escravos. São leis, então, que são determinantes ali de como deveria ser a relação do Senhor e os seus escravos. É por isso que no programa, no início, eu falei que nós não podemos julgar as pessoas de um tempo antigo pelos nossos padrões de agora. Naquele tempo existia essa instituição infeliz das pessoas que eram escravizadas. Hoje é inconcebível nós imaginarmos que possa alguém admitir como isso algo válido. Mas naquele tempo aquilo existia, fazia parte das relações entre as pessoas de dominância, era a imperfeição que eles tinham. Então isso mostra, né, que sob alguns aspectos eles podiam já ter avançado, como por exemplo a compreensão de uma divindade puramente espiritual, não material, mas em outros aspectos, como morais, éticos, de conduta, eles ainda estavam limitados pelo seu tempo. É interessante que é nessa lei sobre os escravos que é dito, né, sobre o olho por olho, dente por dente, que futuramente nós vamos tratar disso lá quando a gente chegar no capítulo 12, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, por exemplo, nesse capítulo 21, Moisés descreveu como teria que ser a conduta do Senhor em relação aos seus escravos. Por exemplo, se alguém ferisse o seu escravo, ele poderia ir lá e ferir essa pessoa como retribuição. É daí que surge a ideia do olho por olho, dente por dente. E isso não era algo que era somente dos israelitas naquele tempo. Era também algo que pertencia a outros povos, que fazia parte também dessa forma do ser humano lidar com as agressões, as violências, respondendo na mesma altura. Isso nos faz pensar nos nossos dias, quando nós queremos retribuir violência por violência. Queremos revidar alguém que nos fez sofrer, fazendo essa pessoa sofrer. E é impressionante como ainda as pessoas estão presas a esse mecanismo que já deveria ter sido superado. De a gente pensar em retribuir para o outro ao mesmo que a pessoa nos fez. É isso que tem nos empacado ou nos empatado a evolução. Tem nos impedido o progresso. É a gente pensar ainda nesse mecanismo de revanchismo e de vingança.
Mas futuramente nós vamos abordar mais sobre isso e nós vamos observar então mais sobre o quanto a moral do Cristo, né, ela é diferente. E quem afirma isso é o próprio espírito aqui, o Mardoqueu, que é o espírito israelita que escreveu essa comunicação, o quanto ele mostra isso, que sob muitos aspectos o povo israelita, o povo judeu, estava avançado naqueles tempos, nas artes, na ciência, mas em termos de moralidade ainda estavam muito atrasados, justamente porque admitiam essas regras aqui, como por exemplo, o olho por olho, dente por dente, a escravidão e por aí vai. Mas lembre-se que nós não podemos julgá-los pela época de agora, porque eles viviam numa época em que isso era tido como aceitável, normal. Muito bem, aqui ele coloca então dessa forma o Espírito, dizendo que eles eram muito atrasados em moralidade e que para eles certas práticas que a religião judaica permitia eram fundamentais, como por exemplo os sacrifícios. Inclusive no capítulo 20 do Êxodo aqui é explicado, né, supostamente por Deus, para Moisés, de como deveria ser feito o altar para sacrificar animais e outras oferendas para a divindade. Não podia ser, por exemplo, feita com pedras que tivessem sido trabalhadas, talhadas pela mão humana. Tinha que ser pedras brutas para fazer esse altar. E mais uma vez a gente percebe o quanto isso ainda revela uma concepção muito primitiva da divindade. Imaginar que um Deus imaterial precise de um altar com essa especificação para ele se sentir honrado. Então a gente percebe que é um misto, uma mistura então de apego às tradições, apego aos rituais, apego às práticas muito primitivas que remontam ao início da formação da religiosidade da nossa espécie e que se mistura com esses elementos espirituais mais avançados. O Espírito coloca que os sacrifícios falavam os sentidos deles, as sensações que eles tinham de dever à divindade esse sacrifício. Enquanto a ideia de um Deus imaterial, que não podia nem mesmo ser representado por uma imagem ou estátua, lhes falava para o espírito, para a sua inteligência. Então eles naturalmente estavam numa transição, num aprendizado, né? Uma transformação. E algo muito importante que o Espírito coloca aqui ao concluir a sua comunicação, né? Ao fechá-la, é dizer que os tempos são chegados. Veja que essa comunicação ela foi dada em 1861. Ela vai aparecer no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ela tinha sido publicada na Revista Espírita em março de 1861. Ela vai aparecer no Evangelho segundo o Espiritismo quando ele é publicado em 1864. Então ele está falando naquele período ali, da segunda metade do século XIX, dizendo os tempos são chegados. E ele faz algumas colocações importantes de que as ideias morais deveriam se desenvolver. E o que nós mais percebemos é uma mudança assim, muito intensa nos costumes, nos valores, naquilo que é considerado correto, desde o século XIX até agora, no início do século XXI. Nós vemos que muitos comportamentos estão sendo transformados. Alguns nós podemos identificar que são grandes avanços, como por exemplo o respeito incondicional aos direitos humanos, a individualidade, o indivíduo ter o direito e ter que ser garantida a ele a sua condição de viver e se expressar como ele se identificar da melhor forma, né? Sem agredir, sem ferir outras pessoas. Isso é algo que já é estabelecido como certo para um grande número de pessoas, mas não para todas ainda, porque há muitas pessoas que rejeitam o modo de ser, o modo de viver das outras pessoas. Quando nós não conseguimos, por exemplo, respeitar esse princípio, mostra o quanto nós ainda estamos atrasados espiritualmente. Porque embora nós não precisemos concordar com os comportamentos alheios, se não fere a outros, qual o direito que nós temos de estigmatizar, hostilizar, ofender ou agredir uma pessoa que não adota o padrão que nós consideramos correto? Então, quando nós não temos aceitação do modo de ser de outras pessoas, mostra o quanto nós ainda estamos atrasados, estamos vivendo mentalmente em outras épocas. Aí sim nós podemos pegar os valores dessa época para nos julgar, para mostrar o quanto nós estamos ainda carecentes desse aprendizado espiritual. E o Espírito aqui,
O Mardoqueu ele coloca isso, né, que é o espírito israelita. Ele coloca essa ideia, né, de que essas transformações elas não podem surgir sem conflitos, sem lutas, sem discussões, sem o debate. E é bem o que se passou no final do século XIX, no embate de muitas ideias, e transcorre até o século XXI. Passamos todo o século XX numa série de revisões de condutas, de comportamentos, daquilo que é considerado certo ou errado. Hoje é muito comum as pessoas dizerem: no meu tempo não era assim. É que no nosso tempo antigo tínhamos uma outra compreensão limitada pelos valores daquela época. Nos nossos dias há algumas questões que nós precisamos rever. Todas? Talvez não. Talvez ainda não estamos preparados para todas as mudanças, talvez nunca estejamos preparados para algumas mudanças que alguns pretendem. Mas existem novas situações que precisamos sempre repensar, precisamos sempre reconsiderar. O certo e errado depende não só do nosso ponto de vista, mas daquilo que realmente esse certo e errado pode produzir de verdadeiro bem ou verdadeiro mal. Por isso que devemos buscar a compreensão das leis divinas e não das concepções humanas para avaliar se uma ação é correta ou não. Daí a importância do estudo, da meditação permanente. Ele traz aqui na comunicação mais uma ideia muito interessante que é colocada dessa forma: olha, despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos. Parece que a atenção da grande maior parte da humanidade não foi tocada ainda, porque muitas pessoas não foram ainda tocadas por essa beleza e santidade da moral que os espíritos ensinam, ou seja, desse padrão de conduta que eles nos ensinam. Muitas pessoas acham que muitos dos valores cristãos, que os verdadeiros valores cristãos, que são aqueles reafirmados pelos espíritos, são ultrapassados, são obsoletos e devem deixar de existir. Essas pessoas ainda não reconheceram a importância de que algumas conquistas da humanidade são de fato verdadeiras conquistas. Certos padrões de condutas que nós temos, certas instituições que nós temos. É curioso observar pessoas que, por exemplo, questionam o valor da família, questionam o valor de certos comportamentos, né, de atitudes, em que tudo se relativiza. Se o indivíduo é feliz, ele pode agir daquela forma, e nem sempre é assim. Mas o grande desafio é que cada um realmente descubra, em termos de vida espiritual, o que realmente é conveniente para si nesse momento da evolução. Por isso que, embora nós possamos colocar os 10 mandamentos como princípios básicos gerais, há outros que nós precisamos conhecer da lei divina. E sempre devemos pensar que para avaliar algo temos que ter um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia, de entendimento, de acolhimento, de aceitação. Porque tudo que mobiliza em nós sentimentos destrutivos, antagônicos, sentimentos que nos afastam da união com as outras pessoas, se torna realmente indicador de que nós não estamos sendo capazes de avaliar se aquilo é bom ou não segundo a lei divina. Eu convido então, neste instante, para em prece, em agradecimento a Deus pela bênção da vida, e que as nossas reflexões, as nossas ideias possam ser continuamente aprimoradas, Pai. Que tenhamos cada vez mais instigados em nós o espírito de reflexão, de investigação, de conhecimento das vossas leis. E que todos os nossos irmãos que ainda se confundem em tantas ideias, ainda infantis, limitantes, possam ser despertos no tempo certo, possam se esclarecer e possam encontrar um caminho de paz e renovação. Nessa hora conturbada do mundo nós pedimos, Senhor, que os valores da fraternidade, da caridade, auxílio ao próximo, possam prevalecer sobre os nossos instintos,
possam prevalecer sobre os nossos interesses mais pequenos, e que possamos todos trabalhar uns pelos outros, pelo seu progresso, pela sua elevação. Que tanto os sofredores do corpo e da alma possam receber, Senhor, o auxílio de que necessitam, as luzes que os iluminem em suas jornadas, a força para prosseguirem sem esmorecer. Que a vossa bondade infinita possa envolver e amparar a todos, hoje e sempre. Meus amigos, eu já ia esquecendo de falar mais de uma comunicação interessantíssima que tem na Revista Espírita e que está lá no mês de setembro de 1861, em que o mesmo médium que psicografou essa comunicação que a gente acabou de analisar recebe uma outra comunicação também, e que tem um fato curioso, né? O espírito relata que ele está ali tentando escrever com a sua própria caligrafia para que os seus amigos, também israelitas como ele, pudessem reconhecê-lo. Era o grande esforço dele para tentar ajudar os seus familiares e amigos a reconhecer que o Espiritismo era uma grande revelação que estava sendo dada naquele momento para a humanidade. Bom, nós encerramos aqui mais esse programa, foram essas nossas reflexões para este momento, e continue acompanhando aqui a nossa programação no nosso canal em Espiritualidade e as nossas atividades também, outras, que podem ser acompanhadas ali no site antenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.